Olá a todos e bem-vindos ao Magazine OTV. Esta edição é dedicada ao Meeting Internacional de Orientação de Arraiolos. A organização esteve a cargo do Clube de Orientação da Gafanhoeira, com o apoio da Câmara Municipal de Arraiolos, União de Freguesias de São Pedro da Gafanhoeira e Sabugueiro e da Federação Portuguesa de Orientação. O evento teve um programa recheado com 4 provas, em 2 dias, sendo a primeira de distância média pontuável para o ranking mundial de orientação pedestre nos escalões de elite masculina e elite feminina. Às 10 em ponto partiam os primeiros atletas de competição. Os escalões de competição em Portugal vão desde os 14 aos 80 anos. Sim, existe escalão homens de 80 e com participantes assíduos. É nesta estrada, é assim. É assim. Então, depois temos de descobrir o primeiro. Os percursos das classes mais veteranas ficam mais curtos com o avançar da idade, mas mantêm algum desafio técnico, desde que não aumente a dificuldade física, o que varia com o terreno. Já os percursos abertos fácil, curto e longo, ou difícil, curto e longo, 4 níveis de dificuldade física e técnica, são uma ótima forma de iniciar a modalidade e tornam-se por vezes uma opção para atletas de competição que pretendem fazer a prova de uma forma descontraída. Foi um excelente treino, adorei, o percurso em si também é muito bonito, apesar de ter estado a chover, mas como estávamos a correr não se sentiu frio nenhum e foi uma prova espetacular e recomendo a toda a gente porque realmente estas paisagens são incríveis e faz bem ao corpo e à mente. Voltando à competição e à etapa a contar para o ranking mundial de orientação pedestre, apenas os escalões de elite masculina e elite feminina pontuam para este ranking. Aqui podemos ver o mapa com o percurso de homens elite com uma extensão de 6.900 metros em linha reta e 23 pontos para controlar. Na realidade, as opções dos atletas entre pontos dificilmente são em linha reta, o que se traduz sempre em mais distância, residindo aqui um dos desafios da orientação. A orientação desenvolve 2 atividades, uma delas o desporto na natureza, que muitos privilegiam por excelência, a liberdade de correr ou andar na floresta, neste caso no montado alentejano. A outra atividade é o turismo. Muitos dos atletas que se inscreveram no Meeting Internacional de Orientação de Arraiolos chegaram os dias antes do evento, uns para treinar, enquanto outros aproveitam para conhecer melhor as belas paisagens e gastronomia desta região do Alentejo Central. Tem importância, obviamente, a todos os níveis, a nível económico, também a nível de movimento local, tendo em conta que desde o Natal, quando se fizeram os primeiros campos de treino, até há cerca de 3 semanas antes da realização deste evento, começámos a notar desde logo o movimento de pessoas interessadas neste evento e pessoas que ficavam alojadas nos alojamentos locais aqui de Arraiolos e que consumiam produtos locais e que frequentavam também todos os restaurantes e usufruíam das ofertas que este concelho tem para dar, por isso é de uma relevância extrema para este concelho, sim. Este evento contou com 1 milhar de atletas provenientes de 16 países diferentes, sendo o país mais representado a seguir a Portugal, a Finlândia. E é justamente nos países nórdicos que surge no início do século XX este desporto, que aproveita recursos naturais para uma atividade que liga a capacidade de interpretação e deslocação em terreno desconhecido com o auxílio de mapa e bússola. Dada a geografia e condições naturais dos países do norte da Europa, não é de estranhar que lá tenha surgido. Afinal, há extensas florestas que permitem o desenvolvimento da orientação, tornando este desporto nestes países muito popular, com muitos milhares de praticantes. Por cá, é nesta altura que a modalidade recebe esta expressiva participação nórdica. Mas não só, também de outros locais, sobretudo da Europa Central. Os primeiros meses do ano em Portugal são muito atrativos para a participação estrangeira em provas de orientação e campos de treino.
Principais motivos para tal? O clima é ameno quando comparado com os seus países de origem nesta altura do ano, e a qualidade dos terrenos e das organizações, que é frequentemente alvo de reparo por todos estes atletas que nos visitam. Em termos de classificação deste World Ranking, Aynoman Carla foi a vencedora da etapa, ficando a portuguesa Beatriz Sanguino na segunda posição. I think it was very nice terrain, and it had some tricky parts and then easier parts, but it was nice that you could run very fast all the time. No setor masculino venceu Oli Onjano. Yeah, it was really nice, as always here in Evora. Quite fast terrain, but also a lot of climbing, so it was pretty tough, and some tricky controls as well. Ainda no sábado e no período da tarde teve lugar a prova de orientação de precisão. Aqui, o tempo de execução não é preponderante, mas sim a análise cuidada do mapa, do terreno e a obtenção do maior número de respostas corretas possíveis aos desafios colocados. É uma modalidade que vai cativando cada vez mais atletas que têm duas classes de participação, classe Open e classe Para. Os participantes observam no terreno um conjunto de pontos e, com o auxílio do mapa, da bússola e da sinalética, tentam perceber qual o ponto corretamente posicionado ou se não existe nenhum correto. Para assinalar a resposta é feita a picotagem num cartão sobre a letra correspondente ao ponto que consideram correto. Esta vertente da orientação é inclusiva e pode ser feita por qualquer pessoa, mas facilita ter já alguns conhecimentos prévios da simbologia do mapa e da sinalética. O vencedor da classe Open foi Luís Gonçalves, do Clube de Orientação e Corrida, e na classe Para, Miguel Ángel Garcia, do Clube Espanhol Adol. A orientação depende da utilização de espaços naturais, daí que, em alguns casos, tem que recorrer a propriedades privadas e no Alentejo isso é bastante comum. As provas principais do meeting decorreram na Herdade da Mata, uma das áreas inseridas no conhecido Monte da Ravasqueira. A princípio há alguma reticência, porque nós nunca estamos muito abertos porque como temos uma exploração pecuária, é sempre complicado estar a abrir a propriedade assim para o público em geral, mas com o decorrer das conversas que fomos tendo com a organização, entendemos o que é que se tratava, também um pouco por desconhecimento da nossa parte, e visto que era uma situação que não ia prejudicar em nada a nossa atividade, então autorizámos a passagem da prova na nossa propriedade. Daquilo que vi durante a prova não há qualquer dano, tudo aquilo que foi ligeiramente modificado para a passagem dos participantes estava tudo falado, está tudo para ser corrigido amanhã, por isso está tudo como devia estar e como estava inicialmente. Aqui, uma das imagens aéreas gentilmente cedidas pelo fotógrafo José Dionísio. O Gafanhori preparou ainda para este dia uma prova de sprint noturno no centro urbano da aldeia de São Pedro da Gafanhoeira, local onde o clube tem a sua sede desde a sua fundação em 2008. A zona de partida estava montada junto à Sociedade Recreativa da Gafanhoeira e os percursos percorriam a totalidade da aldeia, passando pelos locais mais emblemáticos. No final de 2018, quando o Gafanhori se candidatou à organização do Meeting de Arraiolos de 2020, era apenas um conjunto de 15 atletas, aqueles que se lançavam neste desafio. Depois, com um grande sentido de responsabilidade e pertença à região e o gosto de ajudar, foram mais de 100 as pessoas que se dispuseram a colaborar, tornando a equipa organizativa numa moldura humana assinalável, de uma aldeia com apenas 500 habitantes. Este tipo de percursos urbanos são ótimos para divulgar a orientação junto da população e para quem quer iniciar-se na modalidade, a simbologia do mapa é mais fácil e é como se estivéssemos a visitar uma cidade com um mapa turístico. Na orientação existem várias disciplinas. Aquela que será a mais importante do ponto de vista de divulgação da modalidade é o sprint. Este desenrola-se em ambiente urbano, utilizando normalmente zonas históricas e parques, tendo assim uma exposição ao público em geral.
Achei muito bem organizada, é um percurso diferente para mim, um terreno diferente para mim, que eu sou do Brasil, uma dificuldade maior, muitas pedras, um relevo diferente, mas foi um aprendizado muito grande. Agora à noite também foi muito legal, muito divertido o sprint noturno, gostei muito de fazer e achei o percurso muito bom também. Nos homens elite, venceu Jonan Hekk-Larsen e em segundo lugar ficou Tiago Comão. Nas damas, Eveli Kaziko ficou em primeiro lugar e Inês Pinto em segundo. Terminada esta jornada, há que repousar para a última etapa, uma prova de distância longa. De volta à Herdade da Mata, seguimos para o segundo dia do Meeting Internacional de Orientação de Arraiolos para a prova de distância longa. Os atletas iniciavam nesta etapa os percursos da distância longa para a Zona Sul, terminando, contudo, na mesma meta do dia anterior. A área total do mapa para esta prova rondou os 12 km² e demorou alguns meses a preparar por 2 cartógrafos. O terreno era no geral bastante limpo e de corrida fácil, alternando com áreas de alguma vegetação e elementos rochosos que agradavam bastante aos participantes, pois o desafio técnico e a beleza da paisagem é maior. O percurso mais longo é sempre o da elite masculina e contou aqui com mais de 17 km. Já o percurso mais curto, que corresponde ao escalão aberto fácil curto e escalão etário 10 anos, contou com 2,5 km. Assim, as provas de orientação podem acolher todas as pessoas que queiram participar, independentemente da idade e experiência anterior. Podem participar em grupo ou individualmente e ir a caminhar ou a correr. O percurso é realizado com sucesso se forem visitados e controlados todos os pontos do seu percurso, independentemente do tempo. Já na competição, o tempo importa e vence quem for mais rápido a realizar o percurso traçado no seu mapa. Em homens elite, o melhor português foi Tiago Comão, do Clube Montanha do Funchal, com o 5º lugar, e nas damas elite, Beatriz Sanguino. Hoje tivemos aqui uma prova de distância longa, com uma parte central do percurso mais corrível, mas com duas partes a meio bastante técnicas. Então tentei logo desde o início meter um ritmo forte, tinha uma noção de um tempo, um tempo de referência de um atleta de 1h25 e foi mais ou menos com esse tempo em mente que tentei. Acabei por fazer 1h26, ou seja, perto daquele tempo que tinha de referência. Sei que o melhor tempo foi na casa de 1h20, mas estou bastante contente com a minha prestação. A prova ontem era uma média, tinha jornadas mais curtas, mas o terreno era muito rápido. Hoje também era muito rápido o terreno, mas no fim tinha uma parte muito engraçada, muito técnica, com muitas pedras, e bastante engraçado e bastante desafiante. E nós já chegávamos a essa parte já bastante descansados fisicamente, porque era uma distância muito longa. Portanto, era um compromisso entre cansaço físico e concentração, mas correu bem. Chegava a hora de entrega de prémios do Meeting de Arraiolos. Aqui os mais pequenos são sempre vencedores. Aqui a tabela classificativa da prova de distância longa. Nos homens elite venceu André Zuller e nas damas, Aino Mancarla. Obrigado por nos ter acompanhado neste Magazine OTV aqui na RTP2. No próximo prometemos mais desafios bem orientados. Até lá!